A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão em casa nessa quarentena. Não vejo a hora de estarmos juntos na igreja para cultuarmos nosso Senhor ao vivo e não de forma virtual. Queridos, hoje nós tivemos uma dificuldade aí na transmissão da nossa palavra, da nossa meditação para o culto hoje de domingo, mas vai ficar gravado e é importante termos realmente a meditação da palavra de Deus para a nossa edificação. Nós havíamos, na vez passada, conversado uma palavra acerca das tempestades da nossa vida. Tempestade parecida com essa que hoje o mundo está vivendo, em função desse vírus aí que tem assolado tantas pessoas, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem muitas passagens que se conformam com essa situação, corroboram, mostrando realmente que os grandes homens de Deus passaram por diversas tempestades, diversas aflições, mas eles foram vitoriosos porque tinham Deus como referência, como eu e você hoje temos. E eu gostaria muito assim, de meditar numa palavra que está no Salmo 34, escrito por Davi, né? E o título aqui diz que Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Ele começa o Salmo dizendo assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. E agora eu queria ler o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi abre o Salmo dizendo que ele louvaria a Deus em todo o tempo. Inclusive nesse tempo de angústia que ele está fugindo de Saul, se refugia na cidade de Gate, e ali ele é identificado como aquele que havia matado dezenas de milhares, inclusive que as mulheres de Israel cantavam acerca de Davi. Ele é levado à presença do rei de Gate, e Abimeleque, vendo Davi como louco, e ele se finge como louco, e essa é a estratégia realmente que ele tem no coração para sair daquela situação, temendo por sua vida. Então ele está passando ali muita dificuldade, e aí ele tem uma direção, e ele finge-se de louco, começa a riscar as portas da cidade, ele começa a babar na própria barba, e aí Abimeleque o expulsa, e ele sai dali com uma sensação de vitória muito grande, e ele tributa isso a Deus, dizendo realmente que Deus teria que ser louvado até mesmo nesse momento, por ter dado essa inteligência, essa direção, e ele consegue realmente escapar com vida. Então a gente vê realmente que o contexto desse salmo mostra claramente que muitas são as aflições. Então nós podemos passar por muitas aflições, e Jesus não negou isso. Ele disse na sua palavra: eu tenho dito estas coisas a vocês para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as palavras de Jesus é para que tenhamos paz nesse mundo turbulento. Em Jesus temos paz, mas o mundo não tem paz. O mundo vive em conflito, porque quem domina esse mundo é o príncipe das trevas, e o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Queridos, e falando, como eu disse, de vários personagens, de homens de Deus que viveram situações assim turbulentas, eu quero trazer à tona, até porque Jesus corroborou, ele falou, ele confirmou acerca de Jonas na sua palavra. Então, a vida de Jonas é uma vida realmente que nós devemos meditar, porque as tribulações, as aflições, as crises, muitas vezes elas vêm porque alguém pecou, ou simplesmente elas vêm e sem ter nenhuma relação com o pecado diretamente. Eu quero meditar com vocês acerca disso. Eu quero ir lá no Antigo Testamento, especificamente no livro de Jonas, e quero trazer realmente uma meditação para esse tempo para a gente. Jonas é um profeta do Antigo Testamento, viveu por volta do ano 700 a.C., ocasião em que houve a separação dos reinos de Israel, norte e sul. E Jonas ele é considerado um profeta missionário. Ele tinha uma missão, ele tinha uma incumbência da parte de Deus de levar a palavra a um povo específico, o povo de Nínive, que ficaria à direita de Jerusalém, acima, na região ali próximo da Mesopotâmia,
e eles têm essa palavra para ir até os ninivitas, mas ele faz justamente o oposto. Ele vai para a esquerda, ele vai no sentido da Espanha, ele vai para Tarsis, percorrendo um caminho muito maior do que esse. Então a palavra de Deus ela começa dizendo assim, no capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, então bem clara: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí você vê realmente, depois disso, o que acontece. Ele tem essa palavra clara, ele pega um sentido oposto, ele tem uma direção de Deus clara e ele resolve justamente desobedecer a Deus. Queridos, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, quando alguém vive uma situação de pecado, ele consegue contaminar muitas pessoas. Do mesmo jeito, quando eu e você estamos cheios de Deus, nós abençoamos a vida de muitas pessoas. Então, não há realmente nenhuma vantagem em viver uma vida de rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, principalmente quando ela está clara. E isso na palavra é caracterizado como pecado de omissão, quando eu sei que devo fazer e não faço. E nisso eu acabo pecando. E você vê realmente a consequência dessa desobediência do profeta. O profeta, desobedecendo essa ordem clara e específica de Deus, ele traz agora um verdadeiro prejuízo, não só para si, mas para os passageiros, para os marinheiros que estavam com ele naquela embarcação. A tal ponto, e aqueles povos eram idólatras, eles naquela situação de tempestade, temendo pela própria vida, eles começam a clamar ao seu Deus, porque cada um daqueles povos tinha um Deus específico, e depois eles batem sorte e chega até Jonas e pergunta, e eles têm uma curiosidade imensa para saber quem era aquela pessoa, de onde ele era, qual era a profissão, que povo ele era. E aí ele diz que ele é servo do Senhor que fez os céus e a terra. E o povo ficou mais assustado ainda com essa situação. E eles perguntam a Jonas o que deveriam fazer para aplacar essa situação, atenuar essa tempestade. E aí Jonas diz claramente que se lançasse ele ao mar, essa situação realmente cessaria, como de fato isso aconteceu. Mas o que mais realmente me chama a atenção é assim: Jonas poderia facilmente ter se arrependido, ter voltado atrás, ter obedecido a Deus, mas ele resolve ser lançado ao mar. E o que mais causa estranheza é porque esse profeta, mesmo presenciando e vivenciando essa situação de crise, em momento nenhum ele se arrepende naquele momento. Então você vê realmente a tomada de Deus, né? Porque Deus, a palavra diz bem claro em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas Deus trabalha, Deus age nas coisas para favorecer os seus filhos. Até mesmo Jesus como um bom pastor, e o pastor usa uma vara para conduzir as suas ovelhas no caminho certo. Então Deus ele corrige aquele que ama, o seu filho a quem ama. E aí no versículo 17 do capítulo 1 nós temos essa descrição. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Perceba que ele fica 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. E da parte de Jonas até então não há nenhum arrependimento. Mas a partir do capítulo 2 aí começa a dizer acerca dessa oração de Jonas. Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Então dentro do peixe ele ora, mas olha a hora que ele ora, começa a orar. Aí você abrindo o versículo 7, ele diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então perceba que Jonas está dentro do peixe e há uma tempestade dentro do peixe. Imagina você em meio àquele suco gástrico do peixe, aquelas coisas pegajosas, e tem uma descrição de algas que enrolando o pescoço, a cabeça dele, aquele cheiro dentro do peixe. Então é um verdadeiro tempestade dentro daquele peixe, e ele consegue ficar basicamente 3 dias e 3 noites ali. Só quando ele viu que a vida dele estava para se apagar, ele resolve clamar a Deus. Querido, qual foi a solução realmente que Jonas tomou
para resolver essa situação de tempestade? Ele se arrependeu, porque a oração do capítulo 2 é uma oração de arrependimento e reconhecimento. Ele restaurou, nesse instante de morte, de tempos finais, ele recupera essa comunhão com Deus, ele volta atrás, ele se arrepende. E aí Deus o perdoa, e como Deus deu a primeira chamada para ele, deu a primeira palavra para ele, Deus volta de novo a falar com Jonas, a ter comunhão com Jonas. Então, nós vemos realmente que o caminho de uma tempestade para alguém que cometeu um erro, desobedeceu a Deus, é voltar a Deus em arrependimento. E aí a tempestade cessa. Muito importante isso. Queridos, lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 34, nós temos a descrição da tempestade. Jesus havia pregado o dia inteiro e os discípulos estavam ali com Jesus, em comunhão, ouvindo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu ali? Diz o texto de Marcos que Jesus disse: passemos a outra margem. Jesus havia dado uma palavra de comando, dizendo com certeza que haveria uma passagem para o outro lado. E aí se levantou uma verdadeira tempestade naquele lugar. É interessante notar que o texto logo diz que essa travessia ia contemplar, ia evangelizar do outro lado da margem, ia contemplar a vida daquele homem que vivia atormentado por mais de 2.000 demônios. Se uma pessoa já tem um demônio que o perturba, imagina 2.000 demônios perturbando a vida de um ser humano que andava se cortando, correndo entre os sepulcros, uma vida atormentada. E aí Jesus já antevia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, então ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia acerca dessa tempestade que ia se levantar, sabia o que ia acontecer do outro lado. E é interessante, e eu falo isso com muita convicção, é porque a palavra de Jesus, no meio daquela tempestade, quando os discípulos, temendo por sua vida, o procura, ora ao Senhor, dizendo se ele não se importava, se eles morressem ali naquele momento, e aí Jesus levanta e fala para o vento, repreende ao vento, a mesma palavra que Jesus usou para expulsar os demônios de outras pessoas. Então, ainda que seja normal aquelas tempestades naquele lugar, dado a topografia do lago, então, mas é comum também o inimigo agir, produzindo fenômenos parecidos da natureza. Então, Jesus repreende do mesmo jeito o vento como ele repreendeu os demônios na vida de outras pessoas. Então, o que fica claro ali naquele momento para a gente. Os discípulos, como eu disse, não havia pecado, não há nenhuma descrição de pecado. Pelo contrário, eles foram muito obedientes o tempo todo ao Senhor Jesus. E tanto que eles obedecem. Após já um dia muito cansativo, eles entram no barco, vão na direção que o nosso Senhor Jesus Cristo havia mandado, mas a tempestade se levantou. Se levantou a tal ponto deles acharem com toda certeza que eles iam morrer naquele lugar. Mas o que me chama realmente a atenção é que o nosso Senhor, quando Ele dá a sua palavra de vitória, ainda que as tempestades se levantem, na palavra de Jesus nós somos vitoriosos. E nesse tempo de crise, nesse tempo realmente de aflição, onde um vírus, um ser invisível tem abalado as nações, cumprindo de fato e de verdade aquilo que Jesus já havia dito lá em Lucas 21, que haveria essas epidemias, que nações iam padecer com essa situação, anunciando assim a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso faz parte. Então muitas são as aflições do justo, como nós lemos aqui no Salmo 34, 19, porque na verdade o justo, é bom que fique claro isso, o justo é aquele que aceitou o justo Jesus na sua vida. Então, quando Deus olha para alguém que aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o declara justo por ver Jesus na vida daquele pecador, daquela pecadora, e aí nós somos justos diante de Deus. É até um paradoxo, nós somos justos e ao mesmo tempo pecadores. Justos diante de Deus porque Deus olha para a nossa vida e contempla Jesus. E aí Deus fala, esse meu filho ou essa minha filha é justo diante de mim. E aí a palavra faz essa declaração muito assim clara de que aflições fazem parte do contexto da vida do homem desde que Adão e Eva pecaram. Então, desde que houve isso, a queda no Éden, a situação de aflição vai acontecer. Mas só que temos um diferencial.
nós temos no nosso barco, na nossa vida, um Senhor que se importa conosco, um Senhor que tem autoridade, que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. É o nosso Deus que está ao nosso lado. O nosso Deus, no Salmo 46, ele é descrito como aquele que é bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Então, que conforto é isso para a gente saber que nós temos um Deus que se importa desde a nossa infância até a nossa velhice, até o dia que Ele nos chamar, Ele vai estar bem presente conosco, até realmente nos momentos ruins. Então, nós vemos, por exemplo, pelo próprio Salmo 34, é como se fosse um verdadeiro casamento. Eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. E qual todo o tempo? Num tempo bom e num tempo ruim, na saúde e na doença. Então, se tudo coopera para o bem, então Deus pode, com certeza, estar trabalhando nesse tempo, nessa situação ruim, difícil que as pessoas estão passando, que muitos realmente já estão padecendo. Tem um nosso missionário na Índia, que Deus nos deu essa oportunidade, o privilégio de participarmos financeiramente dessa obra lá na Índia. Ele mandou um vídeo mostrando uma família inteira, e ele está dizendo que famílias têm se suicidado em função realmente dessa situação, porque já está faltando algumas coisas para eles, e a Índia é o segundo maior país em termos de população do mundo, e aí muitas pessoas estão morrendo, padecendo, porque não tem Deus como referência, não creem realmente que vão sair dessa situação, e aí acontece das pessoas ficarem deprimidas, ficarem decepcionadas com a vida, e aí Deus, nesse tempo, Ele precisa usar os seus filhos, que são sal, que são luz para esse mundo, que vive na escuridão e que não tem sabor nenhum. Então Deus, Ele quer nos usar nesse tempo. Essa situação é como se Deus estivesse falando através da nossa vida, para que nós possamos sermos abençoadores, portadores dessa palavra, das boas novas para essas outras pessoas que estão realmente nessa situação, temendo por sua vida, vivendo realmente uma situação aflita, achando que essa vida é só nesse plano e que não existe realmente uma vida após a morte. Nós sabemos que essa nossa vida é muito passageira, mas nós temos uma eternidade com Deus. Nós temos realmente o Evangelho de Deus, as boas novas. As boas novas literalmente significa isso, de que o problema do pecado da humanidade foi sanado em Cristo, foi castigado em Cristo. A última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado, mostrando que está consumado o quê? A obra que Jesus veio fazer. E a obra que Jesus veio fazer foi tomar o meu lugar, o teu lugar na cruz do Calvário e nos declarar justo conforme essa palavra, nos trazendo o acesso direto a Deus. Então, Deus, nesse tempo, Ele vai se valer dos seus filhos para comunicar que há esperança para esse mundo que não tem nenhuma esperança, que não tem paz, que vive atormentado por várias situações. Queridos, se você realmente tem vivido assim uma vida indiferente às coisas de Deus, é bom realmente refletir sobre isso. Hoje, por exemplo, é domingo, e aqui, como é de praxe na igreja, a gente sempre faz no domingo, no culto de domingo, nós temos no primeiro culto de domingo nós temos a Santa Ceia, e após isso o almoço, aquela comunhão muito boa, gostosa que nós temos. Eu falo e tenho falado isso direto, é o melhor almoço que eu tenho, porque na companhia dos meus irmãos, da minha família em Cristo, é muito bom. Só que nessa época a gente sempre usa o texto de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: examine o homem a si mesmo. É preciso que eu e você venhamos sempre a estar nos examinando, vendo como que nós temos andado diante de Deus e colocando todo o pecado onde deve ser colocado. E aonde deve ser colocado? Debaixo do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Termos realmente uma comunhão restaurada com Deus, sermos canais de bênção, como eu disse, para outras pessoas. Então, Deus espera isso dos seus filhos, das suas filhas. Queridos, essa palavra que nós começamos, ela é bem específica. Ela diz que muitas são as aflições do justo. E como eu disse, justo é aquele que tem Jesus no seu coração, que já se arrependeu, que sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, e tem o Espírito Santo morando na vida dele, que dá testemunho no seu próprio Espírito, como diz a palavra, que é filho de Deus. Se porventura essa palavra está chegando até você, e você está nessa situação, que quando você olha para você mesmo,
e você vê realmente a sua questão diante de Deus e você percebe que ela não está resolvida, você precisa resolver essa situação. Porque, como eu disse, Jesus já resolveu, ele já pagou o preço, mas você precisa aceitar esse preço que foi pago. Você precisa realmente confessar esse Jesus como teu Senhor e Salvador. E acontecendo isso, o sacrifício de Jesus valeu a pena para você. E se você está afastado dos caminhos de Deus, está meio que adormecido, ou está dormindo realmente, está afastado completamente, é bom que você acorde, é bom realmente que você volte, porque a nossa vida está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido, e Deus realmente quer nos abençoar grandemente. Então esse é um tempo de refletirmos, esse é um tempo, por exemplo, oportuno, em que há essa situação onde Deus está trabalhando, e Deus conta com a minha e com a tua ajuda para esse tempo, para abençoarmos várias pessoas. Eu gostaria de pegar esse momento para você realmente que está assim meio na dúvida, para você realmente que não tinha até então entendido que a mensagem do Evangelho é simples, entendendo que Jesus veio, pagou um preço, entendeu que Jesus pagou um preço por mim e por você, e você aceita e está aceitando isso, não está mais conseguindo viver com esse peso do pecado, porque Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então é hora realmente de tomar essa decisão. Se você, aí onde você está, se você falar assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu sei que o Senhor pagou o preço no meu lugar, escreva o meu nome no livro da vida, esteja comigo hoje e sempre. Eu tenho certeza disso. Se você fez isso de coração, se você está fazendo isso de coração, Jesus realmente está te salvando, está realmente dizendo: olha, a minha obra valeu a pena na vida dessa pessoa. E se você está afastado, procura realmente, sabe, confessa a Jesus os teus pecados, coloca realmente onde eles devem estar, debaixo do sangue de Jesus, e tenha uma comunhão restaurada com Deus. Querido, se essa palavra simples falou contigo, então eu peço a você que você realmente repasse para outros, se inscreva no nosso canal, que nós estamos aí no YouTube. Nós queremos realmente levar a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho por esse canal também. Um abraço a todos e fique atento. A semana que vem temos mais uma palavra de Deus para a sua vida, no nome de Jesus.